Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Tramandaí firmou acordo com o Ministério Público Federal para garantir a recuperação de uma área de preservação permanente em badalada Praia Gaúcha. A praia de Tramandaí é considerada a mais movimentada do Rio Grande do Sul. Fica no litoral norte, a 100 quilômetros da capital, Porto Alegre. No verão, chega a receber mais de 500 mil visitantes. Mas justamente no ponto mais nobre da praia, restos de uma construção ilegal estragam a paisagem. As fundações à beira-mar vão ser retiradas pelo município porque estão em área de preservação permanente. É o que prevê um acordo judicial firmado pela Prefeitura com o Ministério Público Federal. Também ficou determinada a recuperação do local. Esta foto, com mais de 30 anos, mostra, na parte de baixo, o restaurante Panorama, que na época era referência da praia de Tramandaí. Hoje, o que resta do estabelecimento é esta estrutura, onde foi erguido, também irregularmente, este prédio usado por uma emissora de TV. Todo este trecho de costa é área de marinha, protegido pela legislação ambiental, mas ainda na década de 70 foi cedido ilegalmente pelo município à iniciativa privada. Pelo acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a Prefeitura, toda esta laje deverá ser retirada. Ele também prevê a remoção das vigas subterrâneas que davam sustentação ao antigo restaurante. Também ficou definida a restauração das dunas na área afetada, com base em um plano de recuperação de área degradada a ser desenvolvido pela FEPAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente. São estruturas, então, que garantem, por exemplo, que os próprios avanços de maré fiquem contidos a um patamar aceitável de convívio com o próprio homem. Tá? Então, na medida que você avança ou que você elimina essas estruturas, essas dunas frontais, você, na verdade, está criando uma área de risco de ocupação dos avanços do mar. O prefeito de Tramandaí está preocupado com o perigo da retirada da laje, que funcionaria como uma proteção contra a subida das marés, mas afirmou que vai cumprir o que ficou determinado no acordo. Nós temos a garantia, então, de não trazermos um prejuízo maior do que temos hoje de um fato que ocorreu há muitos e muitas décadas atrás e que tenhamos, então, a melhor solução, a mais viável tecnicamente e a com menor agressão para a beira da orla do mar em Tramandaí. Foram estabelecidos prazos para a apresentação do plano de recuperação da área degradada à Fundação Estadual de Proteção Ambiental e para o licenciamento ambiental. A expectativa é a de que os trabalhos comecem depois do verão. A Procuradora da República, Cristiana Naco, do Núcleo do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural, considerou importante a postura do município de Tramandaí de colaborar para garantir a proteção do meio ambiente. Acho que vai ser um exemplo no litoral norte do Rio Grande do Sul, que está precisando de mais ações desse tipo, que transforme as praias com aspectos mais naturais, os aspectos paisagísticos retornem e haja uma revitalização ambiental que vai ser em prol da comunidade, dos moradores, dos veranistas, que buscam a praia como uma fonte de lazer. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal defende a conservação de um imóvel tombado como patrimônio histórico e cultural em São Gonçalo, região metropolitana da capital fluminense. Em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, fica a Fazenda Colubandê. O conjunto arquitetônico pertence ao Estado e foi tombado em 1940 pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aquilo começou como um engenho de cana, ainda no século XVII, fundada por uma família de judeus que havia fugido de Portugal por causa das perseguições religiosas. E é um casarão colonial com um peristilo, com um entorno de colunas, muito bonito, inspirado nos antigos conventos coloniais brasileiros. Desde o tombamento, a fazenda foi ocupada por várias instituições e há 24 anos abriga o Batalhão de Polícia Florestal e de Meio Ambiente. O quartel funciona na antiga Casa Grande, onde 26 quartos interligados foram adaptados. Apesar da idade e do valor histórico do imóvel, não há sistema de prevenção de incêndio e a deterioração é visível.
A capela foi construída em 1618, quando os judeus, donos da terra, se converteram ao catolicismo. O altar em estilo barroco, rococó, é feito em madeira e decorado com painel de azulejos portugueses único no mundo. Por falta de condições de conservação, as imagens do altar foram guardadas no museu e substituídas por outras de menor valor. Por enquanto, os próprios militares cuidam da manutenção da fazenda, mas em breve o quartel deve se mudar para o Rio. Os recursos que nós temos aqui são recursos nossos. Nós que fazemos essa manutenção diária da fazenda, entendeu? E com essa saída do batalhão, não sei como irá ficar isso. O Ministério Público Federal pediu que a Justiça concedesse liminar estabelecendo o prazo de 60 dias para o Estado do Rio de Janeiro apresentar ao IPHAN um projeto de manutenção e conservação da capela e da Casa Grande. O projeto deve incluir obras de recuperação das coberturas e paredes e adequação das instalações elétricas e hidráulicas às normas técnicas. A Justiça Federal acolheu parcialmente o pedido do MPF no Estado, mas determinou que o IPHAN é quem deve apresentar o projeto de reforma. O Ministério Público recorreu da decisão com base na legislação brasileira sobre tombamento. Segundo o procurador da República, que moveu a ação, a lei estabelece que depois que um imóvel é tombado, a responsabilidade de manutenção é do proprietário, que no caso é o Estado do Rio de Janeiro. O próprio IPHAN comunicou ao Ministério Público Federal que as instalações da fazenda e da capela tinham problemas. A rigor, infiltrações, problemas no telhado, enfim. E ao longo de todos esses anos, o Ministério Público veio cobrando, junto ao próprio IPHAN, que tem a obrigação de zelar pela conservação de um bem tombado, e do Estado do Rio de Janeiro, que é responsável ali pela administração do Batalhão de Polícia Florestal, que funciona no local, medidas para que aquele bem fosse utilizado de uma maneira adequada e enfim, que fosse capaz de trazer para a população aquele bem cultural que se resguardou com o tombamento daquela fazenda. A coordenadora técnica do IPHAN também afirma que é dever do Estado do Rio de Janeiro, proprietário dos imóveis tombados, apresentar o projeto de reformulação. Cabe, sim, a quem ocupa o imóvel, quem está de posse do imóvel, captar esses recursos para promover a conservação do bem. Ou seja, nossa função agora é receber um projeto, analisar, aprovar ou não, fazer algumas adequações. Para a população de São Gonçalo, a fazenda Colubandê precisa ser conservada e aberta ao público. Esse espaço aqui é a nossa história que está aqui. A fazenda, ela precisa ser a representação do turismo na cidade. Acho que se a gente conseguisse trazer a juventude para cá, os estudantes para cá, a gente reforçaria mais a identidade com a cidade, qual o nosso patrimônio, o que a nossa cidade tem de verdade. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.